E aí, meus amores, bom dia. Acordei cedinho, já tô aqui, cabelo molhado, preparei meu cafezinho. E é isso, vamos para mais uma edição do nosso Revalida Flix, o seu Netflix de todas as manhãs. Prepara o cafezinho, sangue nos olhos e vamos lá para esse processo de revalidação, tá bom? Vou compartilhar com vocês. Opa! Bom, aqui, começamos. Eu sou Raíssa Hanna, sou médica revalidada e eu sou professora e facilitadora dessa tua caminhada para aprovação do Rivalida. Vamos lá? Vamos continuar nossa prova? A gente está na prova de 2023.1 e vamos começar essa live com a questão número 11. Observem o caso clínico. Uma paciente com 30 anos, branca, procura o serviço de emergências devido a um sangramento gengival e ao aparecimento de pontos avermelhados nos membros inferiores há 15 dias com piora progressiva das lesões e fadiga. Ela nega febre, uso de medicamentos e ingesta de bebidas à base de quinino. Foram solicitados exames que mostraram. Gente, primeira coisa que assusta, né? É muito exame logo de cara, né? O que a gente percebe nesse caso clínico? Aqui, essa paciente, ela está com manifestações hemorrágicas, tá? Então, os exames principais, assim, já que a gente está falando de um sistema público de saúde, seria pedir um hemograma, né, para ver como é que tá as hemácias, para ver como é que tá as plaquetas. Então, seria mais esse primeiro quadradinho. Esses outros aqui, tá, você até pode pedir, mas não de um primeiro, não de uma forma imediata, né? A pessoa que fez essa questão colocou tantos exames para te atrapalhar um pouquinho, tá? Então, notem que esse caso clínico, ele fala a respeito de manifestações hemorrágicas, né? E aqui a gente vê uma plaqueta descendida, né? Então, a gente está com uma plaquetopenia e a gente está com um pouquinho ali de anemia, né? Bem no limite, mas está com uma anemia. O que tem que vir, assim, na hora na nossa cabeça? Que isso aqui se trata de uma púrpura, né? Pode se tratar de uma púrpura. E qual que é a púrpura que tem como principal sintoma, né? O signo, o descenso de plaquetas? A púrpura trombocitopênica imunológica grave, né? Ou também chamada idiopática, que não tem causa. E aí aqui vem as duas principais púrpuras para vocês lembrarem fazer o diagnóstico diferencial. A gente tem a púrpura trombocitopênica idiopática, na qual a gente não tem uma causa principal. Notem aqui que se formam anticorpos que vão lá nas plaquetas, ó, os anticorpos aqui vermelhinhos, ó, marcam as plaquetas e os macrófagos começam a destruir as plaquetas sem nenhuma causa. É por isso que a questão fala dessa púrpura, porque baixa as plaquetas sem nenhum sintoma, do nada baixa. E aí depois tem a repercussão sistêmica, né? E a outra púrpura é a púrpura trombocitopênica trombótica, que é devida à falta do ADAM-TS13, que é como se fosse a tesourinha ali do fator de von Willebrand, né? Que ajuda na cascata de coagulação. Então, quando a gente não tem esse fator, os coágulos começam a se aglomerar e aí fica esses trombos, né? Então fica mini trombinhos que vão afetando os vasos sanguíneos e, obviamente, pode descender um pouco as plaquetas, mas não é o principal, né? Além de outros sintomas. Então, aqui, nossa questão 11, olha só, síndrome hemolítica urêmica, pelo amor de Deus, isso aqui é da Shigella, né? Afeta o rim, tem outra tríada. Depois, púrpura trombocitopênica trombótica, tem um pouco de plaquetopenia nessa púrpura, mas não é tão assim exacerbado, tá bom? E tem outros sintomas. E trombocitopenia induzida por fármaco, aqui diz que ela nem está usando fármaco, né? Então não é. Então aqui seria a nossa letra D, tá bom? Então é interessante aprender essas duas púrpuras principais aqui, os sintomas, tudo que está relacionado, porque o Revalida tem gostado bastante, né? De temas assim de hemato. Questão número 12. Um paciente de 20 anos com história de aumento do hemiscroto direito, há 4 semanas, observem que está há 4 semanas, né? Comparece à unidade básica de saúde para consulta. Ele nega dor na bolsa escrotal, não tem dissúria, não tem corrimento uretral, não tem febre. Ou seja, gente, aqui a gente não está vendo um caso de infecção, né? Não tem infecção. No exame físico, apresenta testículo direito com aumento do volume e consistência pétrea, sem eritema e indolor à palpação. Então, gente, não tá vermelho, não tem febre, não tem infecção. E outra coisa, não tem dor, né? Então, a gente descarta aí as principais diagnósticos diferenciais de escroto agudo, né? Não é a torção testicular, não é uma uretrites.
E aí, o que que tem que vir na cabeça de vocês na hora? Gente, consistência pétrea, o que que é isso? Primeiro, é uma lesão testicular. É uma lesão testicular. Pode ser um câncer testicular, tá certo? Então, ó, vamos descartar para vocês verem como é bem simples essa questão. Não vai colocar antibiótico, não tem sinal de infecção. Compressa morna, a tua avó até pode indicar para o neto uma compressa morna, você não, né? Anti-inflamatórios não esteroides, para quê? Se não tem nenhuma inflamação, se não tem dor. E, poxa, deixa eu ver o que que tem nesse testículo que tá pétreo. Vai que é um tumor. Você não vai deixar desapercebido, né? Vai lá para casa, moço. Bota uma compressa, bota um antibiótico. Não. Você vai fazer uma ultrassonografia de bolsa escrotal para ver o que que tem. Tem uma consistência pétrea, não dói, não tem febre, não tem dissúria, não tem infecção. Então, vamos ver, pode ser um câncer de testículo, tá certo? E o Revalida gosta bastante desses cânceres raros, né? Então, um câncer de testículo pode ser. A gente vai descobrir ali como é a consistência, né? O conteúdo, olhando através de uma ultrassonografia. Então, aqui é a letra D. Você poderia chegar na resposta só excluindo as outras alternativas, né? Questão número 13. Um recém-nascido de 12 dias de vida foi levado à unidade de pronto-socorro por apresentar vômitos, anorexia, irritabilidade, desconforto respiratório e convulsão. O hemograma completo mostrou uma anemia. A análise do líquido cefalorraquídeo mostrou pleocitos discreto com um predomínio de células mononucleadas, hiperproteinorráquia e glicorráquia normal. Na admissão, ainda em crise convulsiva, foi medicado com fenobarbital, com dose de ataque de 20 miligramas por quilo, porém permaneceu com crises epilépticas subentrantes. Considerando-se como a principal etiologia uma infecção do sistema nervoso central, para o manejo da condição apresentada pelo paciente, deverá ser administrado. Gente, essa aqui é uma questão super difícil, tá dentro ali das 10% de questões difíceis, que talvez nunca você vai ver num cursinho, né, do Revalida, dando esse tema, porque não chega nem a ser um tema de especialista. Cuidado. Isso aqui, gente, é uma convulsão, né, uma epilepsia, uma convulsão, em um recém-nascido, o que muda totalmente o fluxograma, né, de cuidados, que está passando por uma meningite. O que que essa questão queria saber? Qual que é a ordem dos remédios anticonvulsivos? Mas cuidado, qual que é a ordem dos remédios anticonvulsivos, né, numa crise epiléptica, em um recém-nascido? Que é totalmente diferente do que a gente usa numa criança ou num adulto, né? Então, aqui é uma questão difícil, tá? Eu até tentei encontrar um fluxograma na internet, acabei não achando. Eu teria que encontrar um livro sobre recém-nascido, tipo assim, de período neonatal, né, para ver, e acabei também não encontrando. Então, eu fui diretamente no gabarito, tentei encontrar uma resposta, assim, mas infelizmente é isso, gente. É uma crise epiléptica de um recém-nascido, e essa questão quer saber de você qual é a sequência. E a sequência é a letra B, é fenitoína, midazolam e tiopental, tá? Então, é isso, se usa fenobarbital e depois uma fenitoína. Contrário do adulto, né, que é um diazepam, não se usa o piridoxina, os estudos comprovaram que não é efetivo, então aí a gente ficaria só na letra B, por exclusão, tá? Não se usa o diazepam de início, então a letra A já foi. E não se usa a piridoxina, então a letra C e a letra D já foi, sobrando a letra B. Então essa é uma sequência correta do uso dos anticonvulsivos. Questão muito difícil, tá tudo bem se você errar ela, né? Porque fica ali dentro daqueles 10% de questões que é quase impossíveis, né? Vamos lá para a questão número 14. Olha só, uma adolescente de 17 anos procura atendimento médico com queixa de lesões vulvares, marca lesões vulvares, recorrentes e dolorosas e com drenagem de secreção. No exame da genitália externa da paciente, evidenciam múltiplos abscessos. Então, feridinhas lesões, né, que saem de secreção, são umas lesões bem grandes, assim, né? Depois cicatrizam, né? E depois criam novos abscessos em cima das cicatrizes. Então, fica meio que uma flor, né, de abscessos e cicatrizes. Na região profunda dos lábios, acompanhada de secreção de odor fétido, a expressão. Ela também refere nódulos persistentes e dolorosos que costumam durar semanas ou meses, tá? A paciente relata o aparecimento ocasional das lesões similares na axila. Essa questão aqui, gente, ela quer saber de você se você está por dentro das principais lesões genitais. A gente tem uma aula na nossa mentoria só sobre lesões genitais, na qual
essa aula eu faço um fluxograma muito bom e eu divido todas as lesões vulvares, né, lesões genitais, tanto masculino como feminino, entre lesões que são dolorosas, não dolorosas, únicas e múltiplas, com saída de secreção, sem saída de secreção. Então, através desse fluxograma, a gente consegue colocar todas as lesões dentro deles. E o que a gente percebe aqui? Primeiro, sífilis primária. O que é uma sífilis primária? É uma lesão ulcerosa, é uma úlcera, né? Uma úlcera única, indolora, então não tem como se letrar. Letra B, vulvite herpética. O que é a herpes, gente? Herpes são várias vesículas, né? Super dolorosas, mas geralmente não tem esses abscessos, né? Não é abscessos. Então, não. Letra D, linfogranuloma venérico. Também é genital, não tem na axila, né? A não ser que, sei lá, você faça um sexo meio louco que passa pela axila, não sei, não consigo entender. Mas o linfogranuloma, gente, ele é conhecido por ser um linfonodo bem grande que fistuliza, né? E essa fistulização acontece devido a vários orifícios, né? Então não tem nada a ver com esse linfonoma, granuloma venérico, né? Então aqui, gente, a letra C é uma hidradenite, né? Supurativa. Tem, inclusive, na internet, que eu não trouxe para vocês agora, uma foto de uma axila cheia de nódulozinhos, né? Com abscessos e cicatrizes, do mesmo jeito do caso clínico, tá? Pode dar tanto na axila como na parte genital também. Então, aqui, questão 14, letra C. Você chegaria na letra C, mesmo sem saber, né, da hidranite, através de uma exclusão. Não é sífilis, não é herpes e não é linfogranuloma. E lesões genitais, vocês têm que saber para a prova do Revalida. Cai sempre questões sobre isso. E simplesmente você sabendo o básico, você conseguiria chegar na letra C, tá certo? Vamos lá para lesão, para a questão 15. A questão 15 é de medicina do trabalho, e aqui, né, preventiva, a gente funciona por bom senso. Lembra, é bom senso, questão de bom senso. Um paciente com 32 anos, enfermeiro no hospital de referência de urgência e emergência, queixa-se de eritema, descamação e pápulas na face, principalmente na região malar. Ele relata ter percebido esse quadro clínico compatível com eczema de contato na face e manifestou-se após o uso constante de certo tipo de máscara de proteção. Apesar do risco de contágio pelo novo Covid-19 já ter diminuído, os funcionários da área de saúde continuam a usar com frequência seus equipamentos de proteção individual, entre eles a máscara N95. Gente, eu poderia ter trago uma foto minha para contextualizar na época do Covid. Eu também, eu tinha isso, eu não sabia o que era. Cheia de espinha pelo material da máscara, né? Então, observem o que essa questão quer de você. Interpretação de texto, tá? Considerando-se a situação descrita, assinale a opção correta. Letra A. Os medicamentos tópicos, como pomada, nananana, são de prescrição obrigatória, ou seja, pomadas de corticoide e antibiótico. É obrigatório você usar? E se eu não quiser, pô, não é de obrigatório, né? Tipo, então, letra A, pelo amor de Deus. O que a letra B fala? Os testes epicutâneos constituem uma ferramenta diagnóstica confirmativa, podendo ser utilizados amplamente na UBS. É isso. Toda atenção primária tem lá esses testes e você vai poder fazer de boa. Pelo amor de Deus, gente. Não sei que UBS, né? Que tem essas coisas de especialista. Não, isso aqui é coisa de especialista. O médico da UBS, ele vai mandar, né, para um especialista para poder fazer esses testes, mas não tem na atenção primária ali numa UBS, né? Letra C, que é a nossa resposta, tá? O que a gente faz? O afastamento temporário permanente desse trabalhador deve ser avaliado, tá lindo até agora, a partir da confirmação ou suspeita da doença relacionada ao trabalho. Então é isso, gente, é uma questão de medicina do trabalho. Se a pessoa está sendo afetada por algo ali do trabalho, ela pode ser um pouco afastada, né? E letra D, olha só, o diagnóstico de dermatose ocupacional frequente entre os profissionais dessa área possui prevalência real registrada elevada. O que essa questão letra D está querendo dizer? Que a prevalência de registros é altíssima. Óbvio que não. Tem gente que, inclusive, tem isso e tem até medo de avisar ou de ver os direitos, né? Porque tem medo de ser mandado embora, né? Então, não. A notificação não é super frequente, né? Então, a letra D está errada por isso, tá bom? Então, questão 15, resposta letra C.
uma questão de bom senso e também, né, de tentar entender um pouco o trabalhador. Nada é obrigatório, esses testes não são comuns na unidade básica de saúde, e o diagnóstico, né, e a notificação desses tipos de doença relacionada ao trabalhador não são super frequentes, né? Não são, eu digo, registradas, né, de maneira muito frequente. Então, não. Vamos lá, questão 16. Questão 16 é uma questão difícil, tá? Por quê? Porque tem todo um jogo de cintura. Olha só, uma paciente com 40 anos, branca, encaminhada da unidade básica de saúde, é atendida para investigação de trombose venosa profunda. Conta que apresentou um segundo episódio de TVP do membro inferior esquerdo há 30 dias. Então, já é o segundo episódio. Informa que faz uso de anticoncepcional oral desde os 18 anos e que a primeira TVP ocorreu aos 36 anos, ou seja, super nova, né, gente? Quando foi tratada com warfarina por 6 meses, sem intercorrência. Conta que teve 3 gestações, a primeira delas aos 22 anos, que restou um aborto espontâneo. E as outras duas foram a termo. Ela informa ainda que sua mãe também já apresentou TVP, né? Então, o que a gente está diante do quê, gente? A gente está diante de uma trombofilia, né? Uma trombofilia de causa genética, né? Hereditária, porque botou aí a mãe dela no meio. E aí, o que essa questão quer de você? Para investigação da TVP na paciente nesse exato momento, deve-se solicitar. Aí vem o grande X da questão. O que a pessoa que fez essa questão queria de você? Primeiro, que você pensasse que aqui a gente tem um caso de trombofilia, né? Uma paciente muito nova, tendo um histórico de trombo, já teve aborto, então alguma coisa está acontecendo aí nesse sangue dela, né? Um histórico de trombofilia. Os fatores de coagulação estão se ativando demais e está fazendo trombo, né? Segunda coisa que essa questão queria de você, que você soubesse que existe vários tipos de trombofilia, as principais são 5, e dentro das 5, existe uma que se destaca muito, que é a principal zona, que é a trombofilia pelo fator 5 de Leiden, que é a resposta dessa questão. Então, primeiro, é uma trombofilia hereditária, né? E aí, se fosse um pouquinho mais profundo, você lembraria que a letra A e a letra B, esses anticorpos aqui, ele fala muito a respeito da trombofilia adquirida, né? Adquirida durante a vida, que é a síndrome do anticorpo fosfolipídio, né? O SAC. E essa síndrome, ela é ali diagnosticada, né, e procurada através desses dois anticorpos. Então, como colocou a mãe em jogo, aí você já descartaria letra A e letra B, porque essa daqui, a letra A e a letra B, fala mais a respeito da trombofilia adquirida, que não é tanto assim hereditário. Então, você já exclui. E a letra C, essa proteína C e S, é muito baixa a incidência desse tipo de trombofilia. Então, assim, achei uma questão bem difícil. A resposta é letra D, e eu até vou colocar para vocês aqui. Ui, o que eu fiz? E eu até trouxe para vocês aqui, ó, uma fotinha, né, das trombofilias, um quadro que coloca as principais trombofilias, o risco e a frequência delas acontecer. Lembrando que a trombofilia é uma doença do sangue, na qual a pessoa tem mais tendência a formar trombo. E notem aqui que tem o fator 5 de Leiden, tanto heterozigoto, né, que é uma frequência máxima de 4, comparado às outras, né, é bastante relevante, e o fator 5 de Leiden, que é de homozigoto, né? Que aí é bem pouquinho. Mas notem aqui, ó, que da proteína C e S vai para 0,3. Então, por questões de prevalência, a resposta correta seria a nossa letra D para essa questão. Mas é uma questão bem particular, né? Continuando, questão 17. Vamos lá. Essa aqui é uma questão de cirurgia, uma questão de trauma, na qual você tem que lembrar do protocolo do ATLS, né? Do ABCDE. E o que mostra aqui no caso clínico? Um paciente de 45 anos, vítima de colisão automobilística do tipo alto versus muro, né? Com velocidade de aproximadamente 60 quilômetros, foi trazido à unidade de emergência pelo serviço de resgate pré-hospitalar em prancha rígida e colar cervical. Perfeito. Letra A é isso, né? Estabilizar via aérea, prancha rígida e colar cervical. Ok. Relata que estava utilizando o cinto de segurança e que o airbag foi acionado. Nega qualquer sintoma no momento. Na avaliação primária, lembra, a avaliação primária é o ABCDE, feita na chegada do paciente à sala de emergência, registrou-se, vamos lá, letra A, via aéreas pérvias, letra B, exame respiratório normal, com a frequência respiratória também, né, de 22, normal ali, uma frequência cardíaca de 88 batimentos por minuto, normal também, já está na letra C, pressão arterial também normal. Além disso, apresentou a letra D, exame neurológico sumário normal, escala de coma de Glasgow de 15
e ausência de lesões externas aparentes. Gente, a gente ficou até a letra D, né? Então, olha que legal essa questão. Se você souber, né, acompanhar o ABCDE, você vai entender que agora está pedindo algo da letra E, por exemplo, de exposição. O que tem que ser feito a partir daqui, ó, em relação à imobilidade da coluna desse paciente? Letra A, solicitar radiografias de coluna cervical anteroposterior e perfil, com visualização até a C6, a C7, cervical 7. Caso as radiografias demonstrem normalidade, autorizar a retirada do colar cervical e da prancha rígida. Gente, aqui o que acontece? Se tiver algum sintoma, se o paciente não tiver conseguindo, né, mexer alguma coisa, aí você vai seguir para os exames complementares, né? Aí você segue para os exames complementares, continuando ali com a prancha rígida e o colar cervical, tá? Se não tiver sintomas, e quando você terminar o ABCDE, tiver terminado tudo e não tem nenhuma alteração, ali mesmo você já tira a prancha rígida e o colar cervical. Você não vai deixar o paciente ficar com isso por muito tempo, porque aí sim tem risco de lesionar, né? Então, letra A está errada por isso. Você não vai solicitar radiografia e só depois retirar tudo, né? Porque o paciente não tem nem sintoma. Ele está, ó, de 10. Letra B. Retirar o colar cervical e manter o paciente em observação com imobilização na prancha rígida por mais 6 horas. Para que eu vou deixar o paciente com mais 6 horas? No máximo, assim, estourando, se tiver muitos sintomas, né, e tiver algum risco de traumatismo crânioencefálico, raquimedular, você pode, máximo, 2 horas. Mas 6 horas é absurdo, tá? Letra C. Manter o paciente com colar cervical e prancha rígida em observação por 12 horas. Tipo, 12 horas ele vai ficar ali, com prancha rígida duro. E após esse período, repetir o exame neurológico? Não, gente, tá tudo errado. Vejam lá a minha aula de trauma. Inclusive, eu disponibilizei ela grátis no YouTube. É bem básico, né? Eu fiz o curso, inclusive, aqui em Buenos Aires, né? Curso muito bom. Mas, assim, você sabendo o básico do ABCDE do trauma, você responde todas as questões de trauma do Revalida sem nenhuma complicação, tá? Letra D, que é a nossa resposta, né? Lembre que a gente parou ali na letra D do exame neurológico, e agora a gente tem que fazer letra E. O que é a letra E? Exposição do corpo do paciente, né? Tirar todos os acessórios, roupas, manter o paciente retinho, você vai fazer o rolamento em bloco com a sua equipe, mantendo a cabeça do paciente em posição neutra, e proceder ao exame físico da coluna cervical e exame neurológico, retirando o colar e a prancha rígida, caso os exames indiquem normalidade. Então, terminou o ABCDE, tá tudo normal? Aí você já vai tirar a prancha rígida e o colar cervical. Depois você vai fazer os exames complementares, radiografia, tomografia, o que seja, mas sem o paciente estar com colar cervical e prancha rígida. Não precisa, não tem sintomas. Então, 17, questão letra D. Tá certo? Vamos lá para 18. 18 é um tema que sempre cai no Revalida. Pediatria, TOSH, né? Infecções congênitas. Um recém-nascido de 2 dias de vida a termo, sem pré-natal adequado, né? Isso aqui já te mostra que tem alguma coisa ali, alguma infecção, né? Porque a mãe não fez o pré-natal. Está no alojamento conjunto e vem apresentando icterícia e hepatomegália. Até aí não falou nada, porque qualquer infecção congênita dá icterícia, hepatomegália, hemólise. Então até agora não falou nada. Na investigação, foi realizado o diagnóstico de toxoplasmose congênita, então já sabe que é toxoplasmose. Como uma complicação dessa doença, a criança poderá apresentar. Aqui tinha que saber a tetra de Sabin, né? O que dá, principalmente numa toxoplasmose congênita. Aqui eu convido vocês para olharem, olha só, aqui é o meu mapa mental dessa aula de infecções congênitas. Acredito que a maioria das minhas aulas eu faço um mapa mental, porque eu acredito que é um jeito fácil de você acessar a informação. Você aí do outro lado não precisa perder tempo fazendo seu próprio resumo, eu já te entrego tudo direitinho. E aqui, notem que a gente tem as 4 principais infecções congênitas, que são algumas que vocês têm que fazer o diagnóstico diferencial. Toxoplasmose, citomegalovírus, sífilis e rubéola, tá? Então, isso aqui não pode ir para o Revalida sem saber. A toxoplasmose e o citomegalovírus, eu até coloquei ali do ladinho, porque eles têm alguns sintomas que são parecidos, né? Que você tem que tomar cuidado. A toxoplasmose, você tem que lembrar da tetra de Sabin, que a regrinha é os 4C. Cabeção, né, que é a hidrocefalia, diferente do citomegalovírus, que dá microcefalia. Calcificações difusas no toxoplasmose, diferente do citomegalovírus, que é calcificações
periventriculares, né? Depois a gente vai ter coriorrinites, que é a da questão, e depois convulsões. Então, isso aí são as 4 sintomas, né? Signos e sintomas principais da toxoplasmose, tá bom? Citomegalovírus, você me vê, mas não me escuta, então é sordeira. Calcificações ventriculares ou periventriculares, também tem petequias, né? E microcefalia. Rubéola são sintomas mais associados ao coração, né? Alguma cardiopatia. E sífilis é várias aí, né? Lesões de pele, afecções ósseas, né? Os dentes de Hudson. Então, tem muitas alterações na sífilis. A gente tem que classificar sempre em precoce e tardia. Mas isso na aula a gente vê bem direitinho. Então, gente, qual que é a resposta aqui da questão 18? Seria letra B, coriorretinites, tá bom? É a principal complicação ali dentro das principais, né, que tem aqui nas alternativas. Então, letra B. Vamos lá para 19. 19 é uma questão de gineco e obstetrícia, né? Olha só, uma paciente com 45 anos, casada, gesta 2, parto 2, 2 abortos normais, comparece ao ambulatório de ginecologia para avaliação de resultado de ultrassonografia transvaginal, que evidenciou o útero em anteroversão, anteroversoflexão, com contornos regulares, o miométrio heterogêneo, com pequenos miomas intramurais e subserose, estando o maior localizado na parede posterior, fúndica, intramural, medindo, blá, 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 útero, blá, 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 nada de importante. Ovários de topografia, dimensões e ecotextura usuais, né, normais. O endométrio centrado, regular, medindo 6,8 milímetros de espessura, normal, ou seja, tem miomas pequenos, tá tudo bem, tá tudo normal. A paciente relata ciclos menstruais regulares de 28 dias, com fluxo moderado, com duração de 5 dias. Até aí tudo tranquilo. Miomas, né? Dá muito sangramento, dá muita dor, dependendo do tamanho, né? Tem algumas indicações ali de alguma conduta mais severa. Mas essa mulher tem pequenos miomas, não sangra, tem fluxo normal, não tem dor, né? Nega dismenorreia ou dispareunia, né? Dor na relação sexual. Então, ela só tem miomas. Afirma que é sexualmente ativa e que o marido é vasectomizado. Para essa paciente, a conduta mais adequada é... Olha só, gente, letra B. Vou proceder à miomectomia, ou seja, vou tirar o miométrio dessa mulher. É isso? Para quê, gente? Letra C. Realizar esterectomia com salpingectomia bilateral. Aí vou tirar logo tudo. Útero, os ovários, tudo. Para quê, gente? Para que essa conduta tão... Pensa que essa aqui é tua paciente, é a primeira consulta. Tu vai fazer isso para quê, criatura? Indicar o uso de antifibrinolítico no período da menstruação? Para quê, gente? Se ela tem sangramento abundante? Aonde que ela tem? Não tem. Então, a resposta, gente, é o mais tranquilo, mais expectante possível. Manter acompanhamento clínico e ultrassonográfico, né? Para ir lá monitorizando o tamanho e etc. Para monitorizar queixas, o volume e o crescimento dos miomas, letra A, sem nenhuma complicação. Parem de tentar achar que a prova é difícil. A prova é fácil. Mentalizem isso, a prova da Revalida é fácil, tá bom? Então, não tentem inventar coisa. Imagina como se fosse tua paciente que tem um mioma ali, que não tem sangramento, não tem nenhuma queixa, e pronto, você vai fazer acompanhamento, tá certo? Vamos lá para a última questão. Questão 20 é uma questão de violência doméstica, tema muito cobrado no Revalida, de preventiva. Vamos ver o que tem que fazer. Uma paciente com 35 anos, que vive com o marido e 2 filhos pequenos, procura uma unidade básica de saúde com feridas recentes. Ela relatou que, na noite anterior, havia sido agredida pelo marido, com socos e pontapés, e ameaçada com uma faca. Após receber o atendimento para as lesões, e tendo sido abordada pelo médico, a paciente confirmou que a atitude violenta do marido é frequente e que vem ocorrendo há 2 anos. Diante desse quadro, a conduta médica adequada é, vamos lá, respira, bom senso e algumas questões ali de preventiva que você tem que saber, e você vai conseguir responder essa questão fácil, tá? Letra A, encaminhar a paciente do atendimento psiquiátrico e comunicar o caso ao conselho tutelar. Primeiro, a mulher é louca, porque ela está sendo agredida, por que eu vou mandar para o psiquiatra, né? E eu vou comunicar ao conselho tutelar por quê, se é uma mulher adulta, né? Conselho tutelar aqui é para crianças, né? Então, toda errada, letra A. Letra B, encaminhar a paciente acompanhada de alguém da equipe da UBS à Delegacia da Proteção à Mulher e emitir o boletim de ocorrência. Você não pode fazer isso.
O que você pode fazer é recomendar a paciente para fazer o boletim, né? Para ir até a delegacia, mas ela, não você, médico, você orienta, né? Mas não é você que vai fazer o boletim de ocorrência, é a própria pessoa que sofreu o abuso. Letra C, comunicar o fato à rede social de apoio, agora é o Jornal Nacional. Olha aqui, estamos aqui com a dona Maria, que foi agredida. Por favor, vizinhos e familiares, né? Ajudem ela. E aí, você vai fazer isso? E letra D, que é a resposta correta, que é linda, tem até brilho nos olhos de ler. Olha só. Propor uma abordagem, o que eu falei para vocês? Questão de preventiva, que tem esse jeitinho lindo de País das Maravilhas, de o SUS é perfeito, é a questão certa. Abordar fazer uma abordagem multiprofissional, essa palavra, nossa, notificar o caso de violência, né, que é o que o médico tem que fazer, é isso, é notificar, preencher, né, a ficha de notificação do SINAM. Então, é isso que tem que fazer. Óbvio, você vai mandar ela para o psicólogo, você vai abrir as portas da UBS, você vai explicar que ela tem que fazer o boletim de ocorrência, que ela está segura, que é tudo no sigilo, e notificar o SINAM. É isso que o médico tem que fazer, ok? Very good para vocês? Muito obrigada pela confiança, por estar aqui comigo, né? Vamos juntos nessa caminhada. A rivalidade não é difícil, vocês já aprovaram, vocês já são médicos, vocês são tudo de bom, estudiosos, inteligentes. E é isso, meus amores. Beijos e até amanhã.